curar, tratar uns aos outros é basicamente o que nos faz humanos, é o que nos diferencia de outras espécies. No primeiro vídeo aqui do canal eu contei a história da antropóloga americana Margaret Mead, que certa vez foi questionada por um aluno qual ela achava que era o primeiro vestígio da civilização humana. E ela falou que era um fêmur. Um fêmur que foi encontrado numa escavação arqueológica, um fêmur de 15 mil anos de idade. E o que tornava aquele fêmur tão especial? Ele tinha sido fraturado, mas tinha sido cicatrizado. Ora, há 15 mil anos atrás, um ser humano com um fêmur partido jamais conseguiria sobreviver sem a ajuda de alguém. Alguém tratou dele, alguém curou ele. Alguém fez com que ele sobrevivesse, providenciou alimento, deu cuidado até que ele pudesse caminhar novamente. Esse cuidado uns com os outros é o que diferencia a nossa espécie. Falando em espécie, esse aqui é o canal Sapiens. Aqui nós falamos sobre fatos e curiosidades dessa nossa espécie. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um curtir aqui pra gente, tá bom? Na época em que aquele fêmur foi curado, as práticas da medicina eram muito voltadas para o conhecimento empírico, para crenças e feitiços e assim por diante. Mas a coisa foi evoluindo. Na medicina antiga, por exemplo, civilizações como os egípcios, os gregos, os romanos, os chineses, os indianos, aqui na América mesmo, com os incas, com os maias, com os astecas, eles já desenvolveram sistemas médicos bem mais estruturados. A medicina grega, por exemplo, realizava observação, raciocínio lógico e a busca das causas naturais para as doenças. Os antigos médicos egípcios tinham conhecimento de anatomia e até realizavam pequenas cirurgias. Na Idade Média, foram criadas as universidades e começou a surgir o conhecimento médico formalizado e compartilhado através da educação. Mas veio depois a chamada Revolução Científica a partir do século XVI. Teve uma transformação assim, bastante significativa, com a volta da dissecação anatômica de cadáveres, a observação sistemática, e eles se tornaram importantes no método científico que foi aplicado no estudo da medicina. Surgiram nomes como William Harvey e Paracelsus, eles foram pioneiros daquela época. Mas veio a era dos medicamentos modernos, isso foi uma grande revolução. Ele começou no século XIX com a descoberta e a síntese de compostos químicos como a da aspirina e da morfina, por exemplo. E no século XX ocorreu uma rápida evolução na indústria farmacêutica, com a descoberta e a produção em massa de muitos medicamentos eficazes. É aqui que eu faço uma pausa para falar de uma figura histórica, John Davidson Rockefeller. Ele mesmo, o magnata do petróleo. Para explicar o papel dele, eu preciso contar um pouco da história dele. Claro que vai ser um breve resumo. Para falar sobre Rockefeller, eu teria que ter um canal exclusivo e o tempo não seria o suficiente. Bom, o pai dele, William Rockefeller, ou Devil Bill como era conhecido, era um tremendo malandro que viajava pelos Estados Unidos vendendo medicamentos milagrosos que curavam tudo, inclusive o câncer. Era um tremendo safado que ensinava os filhos a enganar os outros para serem homens de negócios mais duros. Bom, o fato é que esse malandro acabou preso, abandonou a família e a mãe teve que se virar para criar os filhos. John Rockefeller vendia doces para colegas. Arrumou o primeiro emprego aos 16 anos. Ele era um trabalhador incansável, sagaz, disciplinado. Ele juntou algum dinheiro no final da adolescência. Ele passou então a emprestar dinheiro para os fazendeiros locais. E foi aí que ele aprendeu que o dinheiro deveria trabalhar para ele, e não o contrário. Naquela época, ele observou que o enorme mercado de querosene que iluminava a América era um potencial gigante. Esse querosene era normalmente produzido por incontáveis pequenas refinarias, nada parecido com os enormes complexos que são as refinarias de hoje. Era um pouco mais do que um alambique, que extraía o querosene do petróleo e jogava fora o resto desperdiçando. Cada um produzia de uma forma, algumas muito boas, outras fumaçavam demais, outras eram perigosas que explodiam e pegavam fogo. Ele adquiriu uma dessas refinarias e investiu em uma estruturação técnica que permitiu um querosene de qualidade, sempre com o mesmo padrão que foi a base para a criação da sua empresa, que em português literal significava óleo padrão, ou
no seu inglês original, Standard Oil. Com a sua qualidade e método padrão, ele começou a crescer numa expansão geométrica, adquirindo concorrentes para aumentar a produção ou simplesmente para fechar esses concorrentes. Para cobrir o mercado de dimensões continentais dos Estados Unidos, ele se utilizou largamente do transporte ferroviário, gerando a eles uma enorme receita de fretes. Naquela época, o transporte ferroviário americano estava nas mãos principalmente de gigantes como Vanderbilt e Thomas Scott, que se reuniram para formar um cartel e pressionar o Rockefeller por maiores fretes. O que o Rockefeller fez? Usou o seu enorme poder para buscar uma alternativa. Ele começou a utilizar um modal de transporte pouco usual na época, que eram os oleodutos. Ele chegou a construir mais de 2 quilômetros de oleodutos por dia e chegou a ter uma malha com milhares de quilômetros de oleodutos. Com isso, ele praticamente deixou de usar as ferrovias, o que foi um golpe enorme para eles. O setor ferroviário sentiu fortemente, algumas empresas menores até quebraram. E o Rockefeller saiu dessa mais uma vez fortalecido. Surgiu então uma nova ameaça, uma alternativa à iluminação por querosene. Começou a eletrificação dos Estados Unidos. A rede elétrica começou a crescer e a luz elétrica começou gradualmente a substituir as lamparinas a querosene. Também nessa época começou a surgir a indústria automobilística, de uma forma também bastante crescente, num crescimento muito forte, e começou a demandar aquilo que para o Rockefeller era um subproduto indesejado, porque era perigoso, pegava fogo, explodia, que era a gasolina. Quando a indústria automobilística começou a se consolidar, Rockefeller estava pronto com a sua gasolina padrão. E cresceu muito com isso, virou um gigante, a tal ponto de no final do século XIX o Congresso americano votar a lei antitrust, sem dúvida fortemente inspirada no combate ao gigante incontrolável que era a Standard Oil. Essa lei antitrust, se aprovada ou quando foi aprovada, previa algo como dividir a Standard Oil em inúmeras empresas menores e vender as partes. Poderia ser um golpe enorme para o Rockefeller. Nessa época, ele começou a diversificar seus negócios. Por exemplo, em 1901, ele fundou uma empresa chamada The Rockefeller Institute for Medical Research, hoje conhecida como Rockefeller University, com o objetivo de promover pesquisas médicas e promoveu avanços científicos na área da medicina. O instituto contribuiu significativamente para o desenvolvimento de conhecimento na área médica e científica em várias áreas, incluindo a farmacologia. Bom, para concluir a história da Standard Oil, ela realmente em 1911 foi condenada a ser dividida, quebrada em várias partes menores e vendida. Bom, podia parecer que era o fim do Rockefeller, né? Mas não. Essas empresas menores que foram vendidas se tornaram gigantes e o Rockefeller tinha participação acionária ou até o controle acionário de muitas delas. Para concluir, essas empresas hoje dominam o mercado americano e naquela época o Rockefeller saiu ainda mais fortalecido dessa história. Seu patrimônio chegou a ficar tão grande que ficou equivalente a quase 2% do PIB americano. Ele praticamente, ou provavelmente, ele foi o homem mais rico da história. Voltando à área médica, o investimento do Rockefeller não tinha necessariamente um cunho filantrópico. Cientistas receberam grandes doações para estudar como as plantas curavam doenças, mas o real objetivo era identificar quais elementos químicos da planta eram eficazes e depois recriar, em laboratório, um produto químico similar, mas não idêntico, que pudesse ser patenteado. O Rockefeller se beneficiou com a criação das Big Pharma de várias maneiras. Por exemplo, ele obteve lucro com seus investimentos em empresas farmacêuticas que usavam derivados de petróleo para produzir medicamentos sintéticos. De quebra, ele melhorou sua imagem pública ao se apresentar como um filântropo preocupado com o bem-estar da humanidade, enquanto, na verdade, ele buscava controlar e manipular o enorme mercado da medicina alopática que ele tinha turbinado. Mas imagine que na virada do século XIX para o século XX, o mundo contava aí com aproximadamente 1,5 bilhão de habitantes.
A grande maioria ainda se utilizava da medicina tradicional, que incluía plantas, fitoterápicos, além de outras práticas milenares ao redor do mundo. Era preciso converter esse potencial mercado aos produtos das indústrias nas quais ele investia. Ele recorreu ao seu amigo Andrew Carnegie, aquele gigante da indústria do aço, e da prestigiosa Carnegie Foundation. Através deles, eles enviaram um homem chamado Abraham Flexner para viajar pelos Estados Unidos e informar como estava o funcionamento das faculdades de medicina e dos hospitais em todo o país. Esse informe deu origem ao chamado relatório Flexner, que resultou no modelo médico que nós temos hoje, condenando as práticas tradicionais e focando fortemente nos produtos industriais. O resto não é considerado ciência. Para ajudar na transição e interferir no pensamento de outros médicos e cientistas, Rockefeller doou mais de 100 milhões de dólares para faculdades e hospitais. Ele também usou um grupo supostamente filantrópico chamado General Education Board. As faculdades de medicina e os hospitais que não adotassem as recomendações do relatório Flexner não receberiam nada. Muitas, inclusive, fecharam. Esse modelo foi replicado em maior ou menor escala ao redor do mundo, em países como México, Brasil também, Colômbia, Argentina, Índia, China, Indonésia, Filipinas, além de vários países africanos. Com investimento de alguns milhões, criou-se um mercado multibilionário, cujo padrão é seguido até hoje. Este modelo suscita muitas críticas ao redor do mundo. Eu cito, por exemplo, o médico dinamarquês Peter Gutsche, que recentemente lançou o livro Medicamentos Mortais e o Crime Organizado: Como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Nesse livro ele afirma que a indústria farmacêutica age como crime organizado. Falando um pouco de Brasil, eu cito um brilhante médico e executivo brasileiro, o Dr. Laí Ribeiro. Olha o que ele fala, por exemplo, da influência da indústria farmacêutica na formação dos nossos médicos. Nós recebemos uma lavagem cerebral na Faculdade de Medicina. A indústria farmacêutica que está por trás tomou conta do cérebro do médico. E o médico sai de lá educado para só trabalhar com a indústria farmacêutica, com os remédios que remediam. E a indústria farmacêutica, por isso que chama indústria, ela não está preocupada com a saúde, ela está preocupada em vender remédio. Bom, mas aí vocês vão me dizer, né? Mas quem é o Dr. Laí Ribeiro? Ele fala como médico. Não, na verdade ele conhece a indústria farmacêutica por dentro. Olha que interessante quando ele conta esse episódio do lançamento das estatinas nos Estados Unidos. Presta atenção. Os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a lançar estatina. A Merck Sharp & Dohme foi a primeira empresa do mundo e eu era o diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos. Então eu acompanhei tudo isso de perto. Bom, então eu quero dizer que a indústria farmacêutica, as Big Pharmas, né, é uma coisa assim, uma coisa ruim e gerida por pessoas más que só visam o lucro. Não, pelo contrário. Eles são responsáveis por grandes inovações que salvaram milhões de vidas, que diminuiu o sofrimento de muitas pessoas e há muito o que se louvar nos avanços conduzidos pela grande indústria farmacêutica, pela Big Pharma. Mas é claro que muitas das suas práticas podem ser e devem ser questionadas, não devem ser aceitas como verdades absolutas. Temos que ter realmente bastante discernimento a respeito. O importante é olhar para eles como o que eles são, indústria. Não são empresas que estão voltadas a simplesmente praticar o bem e olhar para o próximo, não, são indústrias que têm seu planejamento estratégico, seus objetivos, dentre os quais certamente é lucro que vem a remunerar o capital empregado e a pesquisa feita. Se nós tivermos esse olhar cético e crítico sobre a indústria farmacêutica, certamente nossa relação vai ser bem mais saudável. Qual é a dica que eu dou então? Alimente-se adequadamente. Mantenha hábitos de exercício físico. Procure ter um bom sono. E principalmente, informe-se. A informação é a melhor arma. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um abraço.